Olá, gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Descomplicando a Estética Avançada. Aqui nós vamos discutir estratégias para você ter sucesso na estética avançada e ter segurança e melhorar os resultados dos seus pacientes. Eu sou a doutora Daciane Rezende, biomédica estética, estou há 12 anos na área da estética, também sou ministrante de cursos. O tema de hoje é como evitar a pitose palpebral do seu paciente após a aplicação da toxina botulínica. Então, aproveita, continua aí no vídeo e se inscreve no canal. Nesse vídeo, você vai conferir tudo o que você precisa saber para ter segurança e melhorar os resultados dos seus pacientes, já que a pitose palpebral é a maior intercorrência no tratamento com toxina botulínica. Então, esse cuidado nós temos que ter muito. E para você conseguir saber qual o passo a passo, como é que você pode evitar, continue assistindo esse vídeo. Nós, profissionais da área da estética, que estamos trabalhando com os injetáveis, né, biomédicos, farmacêuticos, dentistas e enfermeiros, nós estamos para melhorar a autoestima do paciente. Então, quando ele chega no consultório, ele chega para melhorar a autoestima, ele quer melhorar a saúde física e mental, ele quer que a gente consiga interferir de forma positiva na vida dele e não de forma negativa. Então, é um impacto muito grande e muito sério a pitose palpebral, causada muitas vezes por ou imperícia do profissional ou uma avaliação incorreta do profissional. É por isso que a maioria dos profissionais eles têm medo de fazer botox, eles se preocupam com botox, porque é uma coisa que acontece, não deveria ser tão frequente, mas infelizmente é frequente, mas não é comum e não deveria acontecer. Então, nesse vídeo, eu vou falar várias coisas que vocês vão conseguir perceber e aprender para você não ter mais isso com seu paciente e ter total segurança. É um assunto também que eu falo muito nos meus cursos, mostrando o problema e a solução para os meus alunos, e aqui estou fazendo esse vídeo para você. Então, primeiro, é muito importante que o profissional ele estude anatomia facial. O dentista é um profissional que ele já estuda bastante anatomia facial na faculdade. Os outros profissionais estetas, como o enfermeiro, farmacêutico e o biomédico, nós estudamos pouco durante a faculdade a anatomia facial. É por isso que eu tenho aqui esse protótipo de músculos para que você consiga saber, eu vou apontar alguns, para que você consiga saber aonde mais ou menos a gente vai atuar e você ter segurança para poder aplicar. Então, nos meus cursos eu faço a mesma coisa, só que aí tem marcação, é paciente ao vivo, então é bem diferente, mas a gente consegue ter um resultado e nesse vídeo você vai conferir tudo isso. Por que acontece a pitose palpebral? A pitose palpebral acontece porque na hora da aplicação da toxina botulínica no músculo frontal, ele acaba caindo e atingindo o músculo orbicular do olho. Então, esse cuidado o profissional ele tem que ter muito. Além do que, a avaliação também é importante para poder não ter essa pitose palpebral. Tá? O que acontece com o orbicular do olho? O orbicular do olho ele vai circular a órbita. Então, uma boa margem de referência é você tocar nessa região aqui e aqui em cima você coloca o paciente olhando para você e da íris do olho para o lado, para a lateral, você não faz marcação. Então, 1 centímetro acima da sobrancelha e da íris para fora, você faz uma marcação de zona de segurança. Lembrando que a zona de segurança você também precisa respeitar o halo de ação da toxina. Então, por exemplo, se você estiver utilizando um Dysport, por exemplo, que é uma toxina que tem um halo de ação maior, você tem que colocar o ponto onde você vai aplicar a toxina acima desses 1 centímetro, bem mais acima, respeitando essa margem de segurança. Se você está utilizando Botox, Botulift, Xelmin, Prosigna, outras toxinas, você não precisa ter tanta essa preocupação, mas lembre que você precisa respeitar esse halo de ação. Então, recapitulando, não quer causar pitose palpebral no seu paciente, como é que ela funciona? Para você saber como acontece porque pegou no orbicular do olho e o orbicular do olho fica fraco e aí ele cede. Então, para você evitar isso, a forma segura de você evitar é fazer uma marcação, você faz uma linha para cima e uma linha para a lateral.
em direção à parte externa. E aí você conta aí um dedinho, que é 1 centímetro. Nesses 1 centímetro você não pode aplicar a toxina botulínica, mas você também não pode aplicar em cima da linha, porque você tem que aplicar em cima um pouquinho da linha, respeitando o halo de ação de acordo com o tipo de toxina que você vai escolher. Quais pacientes podem ter pitose palpebral? A pitose palpebral ela vai acontecer principalmente em pacientes que têm um pouco mais de idade, que têm mais flacidez nessa parte frontal. Mas ela pode acontecer por imperícia também. Então, já tem um vídeo aí no canal que fala sobre como acontece a pitose palpebral e que músculo ela atinge. Então, se você evitar essas zonas de segurança e conseguir fugir do orbicular do olho, você não vai ter problema com pitose palpebral, que é a maior intercorrência que a gente tem quando trabalha com toxina botulínica. Então, o paciente que é muito flácido, que tem a pele muito flácida, a pele muito envelhecida, você não pode colocar excesso de produto. Então, você precisa avisar para o seu paciente que ele não vai ficar com a pele lisinha, com essa região do músculo frontal lisinho, que as rugas vão sumir, porque isso não vai poder acontecer. Se você colocar um excesso de produto, o músculo dele já é flácido, ele já é um paciente que tem essa região flácida, ele pesa e aí tem a pitose palpebral por causa desse peso. E não é só aquela pitose palpebral que fecha o olho, é uma pitose palpebral no rosto inteiro. Então, o paciente ele relata que ele não consegue abrir o olho direito, ele não consegue enxergar direito, porque toda essa parte pesou tanto que cedeu. E aí, imagina assim. Então, não é isso que a gente quer que aconteça. Então, para você ter segurança, para fazer a toxina botulínica no seu paciente e ter melhores resultados, você precisa avaliar corretamente esse paciente. Então, recapitulando, pacientes que têm muita flacidez de pele, que tem um músculo muito flácido, você toca, ele faz assim, aí ele já é muito flácido, ele já tem já cedido, né, já tem essa flacidez aqui pré-existente, você não pode exagerar na toxina. Você precisa conversar com ele e dizer, olha, você não vai ter um resultado tão bom, porque eu não posso colocar muita toxina em você, porque senão você vai ter, né, esse músculo ele vai ceder e aí eu vou ter realmente uma pitose não só da pálpebra, né, na parte externa, mas como ele todo. Então, para você ter segurança, saiba avaliar muito bem o paciente e siga essas instruções. Tomei todos os cuidados e mesmo assim meu paciente teve pitose palpebral. O que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, é que você não respeitou a zona de segurança. Mas eu fiz tudo certinho. Eu respeitei a zona de segurança. Será que você respeitou realmente? Será que você não colocou muito próximo da zona de segurança? Respeitar a zona de segurança vai além de fazer a marcação e não colocar a toxina nesse lugar. Você precisa respeitar o halo de ação da toxina que você está utilizando. Então, depende muito da marca. Outro grande problema que você pode ter cometido é excesso de produto. Se você coloca muita toxina no músculo frontal, ele enfraquece muito e aí ele cede e dá pitose palpebral no paciente. O terceiro caso é, eu não coloquei excesso, eu segui tudo certinho, eu respeitei o halo de ação e respeitei a área de segurança. O que aconteceu? O paciente já tinha essa região muito flácida, já tinha o músculo frontal muito flácido, e aí você colocou excesso de produto nesse paciente. Então, um paciente jovem, ele não pode ter a mesma quantidade de um paciente já idoso, um paciente que já tem uma flacidez, que já tem a quantidade de rugas muito grande. O que você precisa fazer? Você precisa primeiro avaliar esse paciente se você consegue realmente retirar, entre aspas, a ruga dele. Então, para pacientes que têm uma flacidez muito grande, que tem aquelas linhas muito grandes e que você vê que ele tem, além de tudo, o músculo dele é flácido, a pele é flácida, ele tem muitas rugas, você não vai resolver utilizando apenas a toxina botulínica. Aí você vai precisar realmente associar a outros tratamentos. Exemplos de alguns tratamentos é o Skin Buster, o preenchimento, o bioestimulador, equipamentos também, radiofrequência fracionada. Existem vários equipamentos que vocês podem associar para primeiro melhorar essa qualidade dessa pele e aí sim você aplicar
o Botox de forma segura. Então, se você fez tudo direitinho e ainda deu esse resultado, confere se você não cometeu algum desses outros erros que você não se atentou antes, porque aí, se você não cometer nenhum deles e conseguir avaliar corretamente seu paciente, você tem 0% de chance de causar pitose palpebral e aí você vai ter segurança e seus resultados vão ficar muito melhores. Como avaliar se meu paciente é um paciente para toxina botulínica? Se o paciente, seu paciente ele tem rugas, então ele fossa, na hora que ele faz as expressões, ele tem rugas, ele é um paciente para toxina botulínica. Se você tem um paciente que, além de ter as rugas estáticas, que são aquelas que quando eu estou sem fazer expressão aparece, eu tenho rugas dinâmicas, ele não é um paciente somente para toxina botulínica. Ele vai precisar fazer ou fios absorvíveis, né, que são os fios de PDO, ou os bioestimuladores, ou o Skin Buster, ou as radiofrequências, radiofrequência fracionada, radiofrequência normal, ou os lasers também. Então, ele vai ter que utilizar algum rejuvenescedor também para melhorar essa qualidade dessa pele. Lembrando que a toxina botulínica, ela acaba melhorando também um pouco dessa pele. Inclusive, a gente consegue utilizar ela com um mesotóxico para melhorar a qualidade, o microtóxico, desculpa, para ele melhorar a qualidade dessa pele. Então, para você avaliar o paciente, se ele realmente é um paciente para toxina botulínica, ele precisa ter, se for um paciente jovem, se ele tem muitas expressões, pés de galinha, né, vai sorrir, tem pés de galinha, tem a cara de bravo, que são os próceros escorrugadores, ele tem o frontal, que é todo ondulado, ele já é um paciente para toxina botulínica. Inclusive, você pode fazer em pacientes a partir dos 25 anos ou até menos de 25 anos, quando ele tem já uma ruga pré-formada. Então, ele tem uma força muscular muito grande, você já pode fazer. E também para aqueles pacientes que querem arquear a sobrancelha, ou pacientes que têm uma sobrancelha mais baixa do que outra e quer também harmonizar, quer deixar na mesma altura, você consegue fazer isso com a toxina botulínica. Quais os efeitos colaterais que a pitose palpebral causada pela toxina botulínica podem gerar? O paciente ele vai ficar aí com essa pitose palpebral em torno de 2 a 8 semanas. Às vezes um pouquinho menos, 6 semanas. Vocês conseguem ajudar a diminuir esse tempo, mas gera muito desconforto para o paciente. Ele realmente tem dificuldade para enxergar. Muitas vezes ele precisa ir também na consulta com o oftalmologista, porque fica muito pesado. Ele não consegue enxergar praticamente nada direito, porque baixa assim mesmo o olho, ele fica sem enxergar direito. Então, isso gera um desconforto, além de aparente, né, gente? Porque você vai olhar no espelho e ver, né, que você tá assim. Então, isso além de ter um impacto muito grande na autoestima desse paciente, ele vai realmente causar limitações. Então, ele vai, inclusive, dependendo do trabalho dele, ele não vai conseguir nem trabalhar, porque ele não consegue abrir o olho direito. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essa complicação, que é uma das maiores complicações, uma das maiores intercorrências da utilização da toxina botulínica, o profissional, se segue o passo a passo direitinho, se ele segue tudo certinho, ele não tem como errar. Ele tem como ter total segurança e total eficiência e melhores resultados dos seus pacientes. Então, continue conferindo as informações. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Confira no canal, tem vários vídeos iguais a esse e há também menores e maiores para que você possa conferir e saber exatamente como ter segurança e melhorar em pelo menos aí 80% dos seus resultados aqui nesses episódios de Descomplicando a Estética Avançada comigo. Então, sejam bem-vindos ao meu canal e não esqueça, se inscreva e deixe seu comentário ou sua pergunta que eu vou te responder.